Olá, saudações, sou o Dr. Sérgio Munhoz, médico, criador do programa Cuidar dos Pais em Casa. Um assunto que tem sido muito recorrente entre cuidadores, familiares e os próprios pacientes dentro dos postos de saúde, consultórios ou até em hospitais são os processos alérgicos em idosos. Segundo a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, 10% dos idosos possuem algum tipo de processo alérgico. Isso tem dificultado muito a qualidade de vida desses idosos. As alergias mais importantes relacionadas são a rinite alérgica, a tosse e a asma. Na rinite alérgica, nós temos o quê? O paciente constantemente com uma coriza, escorrendo um líquido claro pelo nariz, uma coceira, um prurido, que pode trazer muitos desconfortos. Às vezes, essa secreção torna-se mais amarelada, sendo contaminada pelo ato de colocar a mão constantemente, ou muitas vezes ficar espirrando, que faz com que substâncias até do meio ambiente sejam introduzidas. Outra parte importante também nós temos como a asma. A asma, na realidade, como muitas vezes os processos não cicatrizam, ou seja, não se curam na fase da infância, eles podem continuar como adultos até na velhice, é um dos grandes problemas entre os idosos, pois a asma pode dificultar a respiração, pelo chiado, pelo cansaço e muitas vezes propiciando infecções na parte do pulmão, como as pneumonias. Tratar realmente a parte da asma ou fazer com que haja uma prevenção, tanto em jovens como nos idosos, é prioritário. A tosse é outro componente alérgico também dos pacientes, mesmo naqueles que não fumam. Nós temos então muitas vezes idosos que tossem constantemente, ou pela parte da manhã, ou pela parte da tarde, e especialmente na parte da noite quando vão deitar. E na parte da noite quando vão deitar, muitas vezes é acompanhado de insônia, pois precisam levantar e não conseguem fazer com que seu sono seja efetivo. Outras partes do corpo, como as chamadas alergias dermatológicas, nós temos, por exemplo, na pele, as urticárias, temos eczemas de contato e temos outras alterações mais importantes, por exemplo, as interações com medicamentos. Na parte das alergias da pele, as substâncias que podem ser irritantes são os próprios cremes, as pomadas ou as pastas que os pacientes idosos colocam nas suas peles sem fazer um diagnóstico clínico e sem uma consulta médica. Também, dentro do próprio organismo, várias substâncias relacionadas a medicamentos que eles fazem uso, para diminuir a pressão arterial, para controlar o diabetes, para diminuir dores articulares e muitas vezes para fazer com que o seu sono seja induzido. Ou seja, várias substâncias são introduzidas com o mais benefício possível que possa ser, mas também possam produzir alergia. O que é importante é identificar os fatores que estão ocasionando esse processo alérgico. Existem testes alérgicos para plantas, para alimentos, para poeiras e também para animais. Você pode fazer com que o idoso proceda um teste desse alérgico e você vai evitar algumas substâncias que são declaradamente alergênicas. O tratamento muitas vezes é sintomático, ou seja, identificando-se a causa, praticamente cessa o processo de alérgico. Quando não, substâncias são utilizadas para poder diminuir, como por exemplo os corticosteroides. Tratar o processo alérgico idoso é muito importante, pois poderá fazer com que a sua saúde seja mais efetiva e a qualidade seja plena. E com isso você tem realmente mais tranquilidade frente àquele seu ente querido. Muito obrigado. Fique conosco, nós temos vários artigos no nosso site, vários vídeos nos nossos canais no YouTube e no Facebook, onde você poderá ter muitas informações. Um forte abraço, até lá!